que é que vocês faziam à pessoa? Eu por acaso não sei quem é que inventou essa taxa de merda, que não há outro nome. O que é que vocês faziam à pessoa se estivesse à vossa frente que pôs em andamento o IRS em avanço que nós temos que pagar todos os anos, não é? E o IRC também, é o pagamento especial por conta. Ou seja, no fundo é como se nós somos o banco, ou seja, nós Mas isso as já acontece no formiguinhas... IRS, pá. É no IRS ou no IVA? Ou no... Isso é no É IRC. retenção na fonte? É o retenção na fonte. retenção na fonte? Retenção na fonte. Ah, ok. Não, mas tu estás a adiantar dinheiro Tá certo, tá do certo. ano seguinte. Epá, eu sou trabalhador por conta de outra e não levo com isso. Eu pago. Eu tenho que adiantar todos os anos, eu tenho que pagar IRS pagas. em Do ano adiantamento. Ou seja, já estou a adiantar. retenção na fonte, não é? Sim, isso acontece mesmo no IRC, pagar o pagamento por conta e o pagamento especial por conta, que é o adiantamento do IRC do ano folha de seguinte. salário, o que é que tu lá tens? Pá, a minha folha de salário... Ganhas um ordenado mínimo, esquece. queres ver? Não, mas é Segurança Social e IRS. Pois, então é isso. E estás a adiantar, não estás a pagar, estás a adiantar. Estás a adiantar, isso é o adiantamento. Se tu é que não sabias e a maior parte das pessoas não sabe, tu Não não é? estás a pagar o IRS. Não estás a pagar imposto, não estás a pagar do ano liquidar. que vem a seguir. Tu não estás a liquidar, estás a adiantar. Estás a adiantar. Do ano, vem. E depois chegas ao final do e há um ano e acerto. é que faz o ajuste. Pá, foda-se. Epá, é quase como a EDP, estás a ver? É quase como a Estás a EDP. Tu adiantar. estás a pagar uma Ok, coisa mas que nem fazes sabes se o aquilo está certo. bem ou Exato, não. mas às vezes tens que pagar. Eu por acaso nunca paguei. porque- recebo sempre mas sempre. Mas não é essa a questão. É porque Ó, João, retiveste menos. O que devia ser feito é, chegas ao final do ano, olha, é isso que tens que pagar. E pagas. Certo. Mas não, o que tu fazes é, trimestralmente, se não estou em erro, tens... Não, é mensalmente. Não, mensalmente, no caso de ser Se for coisa. conta de outra. Não, mas eu não pago... Mas ele não é de Eu contador. também estava a dizer por conta de outra, hein? Pronto, pago mas como individual. se em X tempo, Pode ser se em X tempo, todos eu os acho que é- dias. Se acho for que é recibos todos verdes, é todos os trimestres. dias, estás sempre a Mas tu reter. precisas em X tempo, ó, Certo, João, então, tens mas que estar a isto porquê? pagar. Porque- mas espera aí, mas a questão é- Adiantas dinheiro. É como se fosse um banco para o Mas governo. tu, das duas uma, ou vais pagando ou pagas no final do ano. A questão é essa? Ou Não, seja, não tá- mas não, mas não, vai é estar só ali obrigado, personalizado. Ou adiantas, não é? Ou vais pagando. Mas não é? porquê que- Porque o pessoal diz assim: o Estado pagou-me de IRS. Não, mas a minha Estado dúvida aqui devolveu-te. a Exatamente. minha dúvida Tá aqui bem? tem O a ver verbo com a está mal. narrativa. Mas onde é que está dito, onde é que está escrito, ou onde é que se diz que é só ao final do ano que tu tens que pagar esse valor ou não? Porque ao final do ano é que. É que faz o acerto. Exatamente. Tu no final do ano, ó, Pagas, João, pá, eu aceito a regra que todos os meses João, contas com ouve, aquela ouve, fatia a menos. tu fazes E o custo, um acerto no final, mas tu, de X em X tempo, tens de estar a adiantar dinheiro ao Estado. Percebes? Certo. E não sabias, nem tu, nem muita gente. E é, estúpido. Isto é um Mas acho que é uma questão tu- narrativa, ó, Tiago. Não é questão de narrativa. Repara, É que no caso das empresas, tu estás mesmo a adiantar o IRC do ano seguinte, com E o aqui, pagamento. e aqui é a Pronto, mesma é coisa, igual, estás a é adiantar. exatamente Imagina, igual, João, quanto é que é vais pagar de exatamente igual. Eu trabalho para ti. Quanto é que eu vou pagar de imposto este ano? Não sabes? Então, mas espera aí, mas o acerto Calma. do IRS no ano seguinte tem que ver com os ganhos do ano anterior? Sim. Calma, tem a ver com o meu ordenado. Se eu ganho X, há uma parte, uma porcentagem, há uma tabela, há toda uma tabela, não é? Exato. Ficar com Exatamente. vergonha porque aparentemente sou o único que não sabe faz esta mal, merda. não tem Portanto, mal. se calhar Então, depois no final vergonha, vamos falar sobre isto. Não, eu também não sei qual é que é a tabela que eu tenho. Eu sei que o meu contabilista manda-me uma fatura para pagar, uma fatura, salvo seja, Tens que eu bloquear tenho o que número do pagar, contabilista, já não é uma fiz fatura, isso. mas tenho que pagar em avanço, percebes? Certo? Imagina, tu ganhas X de ordenado, então eles acham que tu vais pagar um X de imposto. Exato. Acham. Aí tudo bem. Acham. Mas ou seja, eu tenho o salário de janeiro Sim. até dezembro. E no ano seguinte, E há sempre retenção na fonte. e no ano seguinte em O abril. que é que se ou chama março, retenção? Não se chama pagar. Não é? Fica retido. Opa, certo. Fica retido na fonte, que é para tu não notares que estás a pagar um imposto. Não é? Certo? Epá, é a condição básica, não é? Não sei, de quem vive de um salário, que é o meu caso, já fazes conta com isso todos os E depois meses. não ficas contente porque chegas ao fim, porque aquelas tabelas também feitas, ficas contente que ainda chegas ao fim porque eles ainda te dão dinheiro. Recebes, exato. Que é teu. Ainda te Que é teu. pagam. Pagaram-me IRS, não. Certo. Há muita marosca, Olha, como mas se repara fosse que isso não a faz situação dos sentido, deixa-me dizer 125 isto. euros, é quase isso, em termos de exemplo, se quiseres. 125 euros é pior. O gajo conseguiu Sim. poupar dinheiro. É melhor não dizer o gajo, porque ele já não é Podes teu amigo. dizer. Ele já não é teu amigo. Quem? O Costa? Esse. O Costa? Sim. Podes dizer à vontade. Eu estava a brincar. Senti um tom sério. Uma mágoa. Podes dizer. Porque ele ainda conseguiu poupar mais dinheiro do que gastaria se baixasse os impostos. Foi uma jogada incrível, porque foi uma jogada de são 125 euros que vão desaparecer logo, ou seja, as pessoas vão gastar aqueles 125 euros porque precisavam, ou seja, são 125 euros que vão entrar outra vez na economia. E a questão é, a receita fiscal do Estado ia inerentemente aumentar porque a percentagem de inflação iria aumentar também, portanto, os Estados adoram a inflação por causa disso. Sim, os Estados gostam de inflação e principalmente países como Portugal gostam muito de inflação.
Yeah. É uma coisa que dá jeito, porque à medida que vai havendo mais inflação, o que é que desvaloriza? Se o dinheiro desvaloriza ao longo do tempo, a dívida que eu tenho antiga também desvaloriza. Em porcentagem do PIB. Em porcentagem do PIB. Aliás, o Costa conseguiu baixar A porcentagem do PIB, mas aumentando em termos absolutos. Ou seja, a nossa dívida está maior em termos de dinheiro absoluto, mas está menor em termos da porcentagem do PIB. Ok. Porque o PIB aumentou devido à questão inflacionária. isso, ou seja, o Costa conseguiu baixar a porcentagem de dívida em relação ao PIB sem pagar um único euro. E não só não pagou um único euro, como ainda pediu mais emprestado. Era o Sócrates que dizia: a E dívida isto não se faz paga, inflação. gera-se. Gera-se. Exatamente. Engenheiro. Era Nós, engenheiro. nós nenhuma nem outra. Mas sim, lá está. Também teve que gerir o cozinho quando se fosse preso, não é? Por acaso não sim, foi, sim. não é? Por acaso Teve não lá foi. uns Quer dizer, dias. teve lá uns Teve dias. lá, não, exato, mas foi teve lá uns só, diasitos. teve lá, foi... Mas olha, já que estamos a falar do Sócrates e fugas ao fisco, eu vou-vos contar aqui, vocês provavelmente já sabem alguns casos, mas se calhar há malta que não sabe. Eu vou falar-vos aqui de alguns casos que dá para perceber que realmente há mesmo pessoas que fazem tudo para fugir ao fisco. Pá, temos o exemplo do John McAfee, ou McAfee, sim. ou lá como é que se diz, não é? O do antivírus, Vocês, o do antivírus. até tem uma série na Netflix. Não sabia. Também não sei o que é isto. Que foi o gajo que fez o antivírus, não é? Sim. Pronto, e que fugiu às autoridades quando não pagou impostos durante 8 anos porque os achava injustos. Escondeu-se em Cuba e ainda se tentou candidatar às eleições americanas, fazendo sede em Cuba por estar forçado a exilar-se. Ou então, por exemplo, um romeno que se declarou morto para fugir aos impostos. Eu não sei se o McAfee não fez isso, declarar-se morto. Porque Quem? O McAfee. O McAfee? Sim, porque ele supostamente está morto. Pois, é possível. Supostamente. Está morto. Pois. Depois temos, por exemplo, um cirurgião plástico que aceitava pagamentos em géneros, como iates, carros de luxo, que não declarava e foi apanhado, não é? Tudo porque havia fotos de um gajo com um ordenado mínimo andar de barco. E depois, outra pessoa, por exemplo, em Espanha, que tentou ter independência do seu território para não pagar impostos. Isto é de gênio. Ou então, pessoal que inventava custos de produção de filmes para diminuir impostos e até que quem se fizesse passar por pastor de igreja nos Estados Unidos para não pagar impostos. Até porque no episódio da religião, né, nós tivemos o próprio Nuno, o nosso templário e monárquico, para dizer-nos que havia, lembras-te dessa citação, sim, né? Dizer sim, que havia, sim. que se tu tivesse uma igreja agora não pagas em mim Não e pagas por aí em mim. fora. Vais fazer a tua igreja? Vais fazer a tua igreja? É o não? paivismo, é o paivismo. É o paivismo, é o paivismo. O gajo já tinha dito, é. Muito bem, eu ia-vos perguntar como é que vocês fariam para fugir aos impostos, mas eu acho que vocês não vão responder, não é? Eu casei com uma mulher mais nova, foi isso que eu fiz. O que é o que é? Casei com uma mulher mais nova, foi o que eu fiz. Ok, boa. João? A gente Não, fica a fugir casa aos aos dois, impostos não sei. legalmente, não tem que ser Legalmente, sim, fora. claro, não foi tem isso que que eu ser disse, fora. legalmente, foi o que eu fiz. Eu acho que a melhor forma de fugir aos impostos é desempregar-se. Ficar desempregado. Fazer como eu, não é? Fazer como eu, não cobrar o teu bilhete de entrada só para não pagar o A IVA, no diferença fundo. também começa a ser tão pequena que ficava a pena. Estavas agora com um ar Mas olha triste uma coisa, a falar os meus disso. Foi... Opa, tenho- isto na verdade Desanimador, é um foi assunto, desanimador. é uma tragédia esta merda. Mas imagina, eu tenho um amigo de um amigo meu, assim uma coisa muito afastada, não é? E começa a ter cada vez mais desses amigos a sair com PMEs, não é? A saírem de Portugal para outros países como Dubai, etc. Sem dúvida, eu também. Mas que tipo de empresas? Não são empresas com lojas físicas cá, com Não, olha, Paulo, produto. Serviços, não, olha, serviços, criadores de serviços, serviços, conteúdo está Sim, tudo a criadores. criar por empresas fora e faz todo sentido. Não, é claro. Mas produto também tens Comércio. Sim. Mas é muito mais Delaware, também não é fizeres muito... Repara, tu hoje em dia, João, tu tens muitas Se for por pessoas que encomendas trabalham online, por remotamente. exemplo. ok? Sim, vendas Mesmo online, se for produtos físicos em encomendas online, pode estar sediado noutro país e as mercadorias Exatamente. noutro local qualquer. Pois, Isso é lamentavelmente possível a minha fazer. área não dá para fazer. É E era o que eu verdade, estava a dizer, tu hoje em dia, a quantidade de pessoas que trabalham remotamente, não é? Precisamente. Essas pessoas vão fazer o quê? Era o que eu estava a dizer abrir há pouco. empresa onde lhes convém mais, não é? Claro, obviamente. Era o que eu estava a dizer há pouco, nem abre empresa, até podem ser, né? Depende. Mas tem Estónia, a Estónia é mas muito boa para quem trabalha. Mas a grande massa das PMEs cá, que são o tecido empresarial que mais importa, não conseguem fazer. Não conseguem, se calhar não sabem. Mas também Percebes? não Essa tem- informação não existe. Porque imagina, que benefícios fiscais é que tu podes usufruir? Também não Explica-me sabes. como é que o eletricista de Rio Tinto pode fazer isso. Como é que o Se compra cá, se vende cá. Não, o eletricista de Rio Tinto não, Não, mas pode são fazer casos, isso. mas a questão é, não. o que é que pode? São os serviços. Os É, outros não podem. Mas a questão é que a economia está falar. maioritariamente terceirizada, portanto, a maior parte da economia portuguesa é setor terciário, serviços e comércio, a maior parte de serviços. Exatamente. Portanto, É esse o uma problema. grande parcela, não todos, obviamente, mas uma grande parcela já poderia fazer isso. E eu acredito que a maior parte dessa parcela não faça a olha, mas Não vai, zero. João, isso há sempre triangulações e as empresas fazem sempre essas triangulações, esses Sim. esquemas legais, não é?
Por exemplo, tu podes ter aqui uma empresa de construção, estás com um lucro brutal e de repente tens uma empresa fora, não é? Que tem a marca, que tem a marca. marca, que Está a vender e alguma chupa o coisa, lucro da estás a empresa ver? de cá. Imagina, tem Goodwill, uma empresa no tem o Dubai, Goodwill. vende-te 1 milhão numa cena que em Portugal não te conseguem ver e tu mandas o dinheiro para o Dubai e depois do Dubai não pagas impostos. E está feito o esquema. Agora, é correto? Pá, não é? eu gosto de viver sem esquemas Tô- e tô culpar a o dizer PS por assim- esta merda. Boa, é uma ideia. Eu gosto da filosofia também, tenho a mesma. Gosto de viver sem esquemas e herdo o direito de poder culpar o PS Boa. desta merda, ou seja, qual for. Também há outra forma. Portanto, que se é- fores à falência, culpas o PS. Exato. Boa. Epá, se Não, for à mas é falência, calma, uma coisa, os impostos têm que ver com o lucro, né? Boa. No caso das empresas, portanto, Boa. desde que tenhas lucro, em princípio, pelo menos à tona consegues manter. Boa. Não vais à falência a ter lucro. Também há outra forma. Vais à falência a ter lucro. Vais à Podes ir à falência a ter lucro. Se o lucro for tipo 2 euros, Não, pagaste ordenados todos, está tudo bem. sim, então e não Sim, vais porque declarar o lucro é falência depois- num negócio que não dá lucro? Vais continuar a fazer um negócio que não dá lucro? Isso é outra história. Pode ser Depende, para não alguns que trabalhar, sim. não é? Se Há não tantos dá Não, negócios eu dinheiro- não estou a falar de uma negócios- empresa de tech ou que está avaliada na bolsa, são coisas diferentes. Há Eu muito- estou a falar de uma PME, meu. Não é? PME, Uma deve PME ser não, empresa, não, que não dá. Não sei, sabes, por exemplo, Tiras o ordenado, dá gra- para ti. Tudo bem, mas percebes o que é que eu vou Quanto é que é o dizer? ordenado? há grandes Sim, claro que sim, claro que sim. sim, Estava obviamente que não. só a fazer Obviamente passar aí as que não. passas do Algarve. Mas há grandes empresários com empresas que dão prejuízos brutais, nomeadamente órgãos Sem de comunicação dúvida. social, só para terem influência pública. Sim, Oi? isso Qual é essa? Sim, sim. Não sabiam dessa? Não, mas Sei, não precisa sei. saber. Portanto, durante vários anos, por exemplo, o Jornal Público pertence ao Grupo Sonai, se eu não estou em erro. Pertence ou não pertence ao Grupo Sonai? Pertence. Capaz. Enfim, há vários meios de comunicação social, há vários jornais que Olha. investiguem isso. Vários deles já tiveram vários prejuízos durante vários anos. Porque alguém quer comprar notoriedade. Exatamente. E mantêm os jornais e os órgãos de comunicação social simplesmente só para manterem a sua Há gajos notoriedade. que compram canais de televisão para isso. Exatamente. Embora haja mais lucro na televisão do que no jornal em papel, mas é um bom exemplo também. Quem é que Sim, comprou? mas isso já são outros exemplos, não é? Sim, sim. Mas olha, Não, isto era só uma curiosidade. Mas quem é que comprou o canal? Qual canal? Não sei. Também não sei, não disse nada. Ah, não sei.